Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Nossa, eu botei o celular aqui, bem aqui em cima aqui, ó. Olha só. Então tá bem crítico o negócio. Bom, está começando aqui mais um quadro do Tudo que eu sei sobre Jesus. Nós paramos da parte em que Jacó fugiu do seu irmão Esaú por ter roubado, assim, de certa forma, o direito de primogenitura. A primogenitura dava o direito desse filho, o primogênito, receber a bênção especial do seu pai. Que bênção era essa? Ser o pai de uma grande nação. Bom, até então, tudo isso era uma coisa assim, desconhecida por eles, né? Mas, pois bem, então Isaac vai e abençoa Jacó, pensando ser Esaú. Então Esaú ficou indignado porque, enfim, vocês estão acompanhando aí, quem está, quem não está, fazer o que, né? Esaú quis matar Jacó, e Jacó teve que fugir. Ele viajou por umas terras muito longes e tudo mais, e até que ele chegou na casa, essa partezinha eu já contei, mas até que ele chegou na casa do seu tio, que era o Labão, se eu não me engano, e lá ele trabalhou 7 anos pela filha do seu tio. Mas só que o seu tio enganou ele. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel, que era a mulher que ele amava, né? Ele amava demais ela e tudo mais. Mas só que o seu tio enganou ele e ele casou com a irmã, porque na noite de núpcias, eles ali no escuro ali e tal, e acabou rolando ali e ele não viu. Aí então ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a mulher que ele amava de verdade. Acabou que a mulher de verdade foi a que ele não amava. Vê que história louca, como que Deus... Desculpa o barulho aí, peraí. Vê que aquele ditado que os seus avós contavam para vocês é real, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Então ele acabou casando primeiro, porque a mulher verdadeira era a primeira, né? As outras eram concubinas, não eram mulheres de verdade. Então ele acabou casando com a que ele não gostava, mas foi uma enganação, entendeu? Aí depois ele casou com a que ele amava, mas daí já não era verdadeira. Enfim, esta mulher verdadeira, ela não podia ter filhos e tal, mas até que chega um momento que Deus dá um filho para ela. E o filho dela foi quem? Foi nada mais, nada menos que José, aquele que foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Jacó teve 12 filhos. Ele teve 12 filhos, uns com uma, outros com outros. Ao todo ele teve 12 filhos. Estes 12 filhos, no meio da história, quase virou. No meio da história, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, aparece um anjo para ele, sabe? E ele diz: poxa, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares e tudo mais. E o anjo então muda o nome dele de Jacó para Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu, porque ele lutou a noite inteira. Era um anjo disfarçado de ser humano, era um ser humano, entendeu? Então ele lutou com todas as forças a noite inteira. O anjo queria fugir, ele não deixava o anjo fugir. Eu não vou te deixar fugir enquanto tu não me abençoar. Ele lutou a noite inteirinha. Aí no final, para
para que ele soubesse que ele estava lutando com um anjo de verdade. Esse anjo apenas tocou na coxa dele e ele ficou manco e tudo mais. E passou o nome dele de Jacó para Israel, que é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Muito bem. Então, estes 12 filhos de Jacó, que agora tinham o nome de Israel, eles se transformaram então na nação, a nação conhecida como Israel. Tudo certo? Até aqui tudo certo, né? Então tá. Bom, esses 12 filhos venderam um deles, que era José, como escravo para o Egito. Porque este José, ele tinha sonhos e ele sonhou que, enfim, que todos os irmãos dele se renderiam a ele. Não vou contar a história pormenorizadamente, mas, enfim, daí como ele ficava se gabando, eu tive um sonho que o sol e a lua vão se render aos meus pés. Na verdade, Isaac falou até assim, né? Quer dizer que o sol e a lua, quer dizer que somos eu e a tua mãe. Isso você está brincando, José, como é que você pode falar uma coisa dessa e tudo mais? E os irmãos eram feixes, né? Feixes de trigo, sei lá o que, feixes que caíam, né? Que caíam em direção a ele. Tudo isso simbolizando que ele reinaria sobre todo mundo ali, né? E ele era o primogênito, né? Ele era o primogênito, não, ele era o último filho, ele era o caçula, sabe? Os outros irmãos eram trabalhadores e tudo mais, etc. E, enfim, não gostaram dessa história que José contou. E decidiram, o fim da picada, porque José, ele era filho da Raquel, a mulher que ele amava de verdade, tá certo? Por causa disso, Isaac amava mais José. E José, na verdade, ele era um cara mais também legal e tudo mais. Só sei que Isaac decide dar uma túnica muito linda para José, né? Aí foi o fim da picada. Aí um belo dia, os irmãos de José decidiram que venderiam José como escravo, né? Jogaram ele numa cisterna e quando passou a caravana que estava indo para o Egito, entregaram José para essas pessoas, receberam algumas moedinhas e lá se foi José, vendido como escravo. Até aí tudo certo? Pois bem, chegando lá, José, bom, o que acontece antes, na verdade, é que os irmãos vão lá e entregam essa dita túnica toda ensanguentada, porque eles haviam matado um animal, sujado a túnica de sangue, rasgado a túnica e mostraram para Isaac, dizendo assim, um leão devorou e tudo mais. E Isaac ficou inconsolável, porque era o filho que ele muito amava, né? Então, depois disso também, bom, eu não vou me enrolar muito com as histórias, mas enfim, só para dizer a contextualização da coisa. Então agora, lá está José, como escravo no Egito. Ele está lá e sendo escravizado, fica lá e tudo mais. Mas só que ele estava na cela, né? Estava na cela. Mas só que rapidamente ele começou a ganhar apreço pelas pessoas que estavam ali tratando dele, porque ele era um cara muito legal e tudo. E ele começou a cuidar dos outros presos. Até que chegou o padeiro e o copeiro de quem? De Faraó, meus amigos. O copeiro e o padeiro de Faraó. E por quê? Porque Faraó tinha dito que eles tinham traído, eles tinham roubado, eles tinham feito alguma coisa errada lá e foram lançados para a masmorra. E José, ele interpretou
E essas duas pessoas, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos. E Jacó, quer dizer, José, ele interpretou os sonhos da mesma forma que ele fez anteriormente, como eu acabei de narrar. Ele interpretou os sonhos dessas duas pessoas. E eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre esses dois sonhos e tudo mais. Então o vídeo vai ficando por aqui, né? Eu sugiro, caso você tenha gostado desse vídeo, para que você consiga achar, né, aí, porque canais pequenos, eles tendem a sumir, né, da nosso histórico e tudo mais. Eu sugiro que você deixe um like e que você se inscreva, e além de se inscrever, você também ativa o sininho, ok? Além disso, compartilha para os seus amigos. No meu canal tem muitos outros tipos de vídeos e tudo mais. Fique com Deus e até logo. Tchau.